Beleza, pessoal? Essa é a 7ª aula. E nessa aula não tem, na verdade, o código-fonte, porque eu vou mostrar para vocês a importação de arquivos para o R via interface do usuário. Então, o próximo tutorial vai ser importação de dados no R, né, via codificação. Mas para não ficar muito longa, né, esse vídeo, eu vou mostrar aqui primeiro utilizando a interface do RStudio. Os dados que nós vamos importar são dados de capacidade do pulmão. Eu gravei 3 arquivos aqui, um Excel, um arquivo separado por tabulação e outro separado por ponto e vírgula. Então, vamos abrir esse arquivo do Excel para ver os dados que a gente vai importar. Sempre é bom a gente fazer o reconhecimento dos dados, né? Conhecer os dados que a gente vai importar e como eles estão organizados, né? Então são dados aqui, são 6 colunas, né? E 725 linhas, né? Desconsiderando o cabeçalho. Dados de capacidade do pulmão aí no caso aqui de jovens, né? Jovens e crianças, né? Eu tenho aqui então capacidade do pulmão, né? Um indicador de capacidade do pulmão, a idade, né? A altura da pessoa, se é fumante ou não, o gênero e se fez cesariana ou não, né? Esses aqui são os dados do Excel. O arquivo separado por tabulação, vou visualizar ele aqui, abrir com o bloco de notas. É um arquivo separado por tab. É o mesmo arquivo do Excel, só que separado por tabulação aqui. E esse outro aqui é separado por ponto e vírgula, né? Então as colunas são separadas aí por ponto e vírgula. Embora se diz, né, arquivo, né, de valores separado por vírgulas, em inglês é CSV, é Comma Separated Value, mas nesse caso aqui está separado por ponto e vírgula. Então vamos lá, vamos para o RStudio ver como é que a gente vai. A gente não vai ver a codificação, daí vai ser no próximo tutorial. Como eu falei, senão ficaria muito longo. Então vamos ver aqui como a gente faz a importação desses arquivos aqui para o RStudio. Então, para fazer a importação, eu venho aqui, né, no Environment, né, no ambiente, e clico ali, ó, e tem aqui Import Dataset, né? Clico aqui no triângulozinho aqui. Então aqui existem várias, né, maneiras de importar dados para o R, tá? Então, ó, dados de texto, né, utilizando as funções do base. O base, na verdade, são os pacotes aí que vêm com R, que não é necessário instalar pacotes. From do readr, aqui no readr, na verdade, você tem que ter o pacote readr instalado, e do Excel, né? Então vamos importar primeiro aqui do base. A gente vem aqui, clica em from text base. Vamos importar aqui o arquivo CSV, a gente clica aqui no arquivo CSV. E aqui ele já reconheceu aqui automaticamente aqui o arquivo. Então eu tenho aqui o nome do arquivo, né? Esse encoding é como, na verdade, o computador vai ler os caracteres, né? Tem vários tipos de encoding aqui, né? Aqui está automático, né? Uma vez que ele reconheceu, né, que não tem problemas aqui na leitura do arquivo, então não é necessário mexer. Se tivesse algum problema, algum caractere aqui estranho, aí de repente seria necessário trocar, na verdade, o encoding aqui, né? Procurar aqui. Vou deixar aqui como automático, está certinho aqui. Esse heading, esse tem cabeçalho, no caso nosso tem cabeçalho sim. Esse row names é o nome das linhas, no nosso caso não tem nome de linhas, né? E colocou aqui automático. O separador é o ponto e vírgula, ele reconheceu automaticamente. Tem outros separadores, por exemplo, por tabulação, né, por vírgula, espaço em branco, né? Se eu colocasse coma aqui, ia dar um erro aqui, né? Porque ele está separado por ponto e vírgula. O decimal, no caso, é a vírgula mesmo, né? Vamos deixar aqui que está certinho. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, ele dá errado aqui no capacidade do pulmão e na altura, né? Então, ele é separado aqui por... O decimal é a vírgula e para o R. Esse quote aqui é como ele vai ler ali as strings. Essas strings estão em espaço, nesse caso aqui não vai alterar para o nosso caso, estão separados por aspas simples ou aspa dupla, no seu caso aqui não altera.
Se tem algum comentário aqui, no nosso caso não tem comentário, né? Se eu quero, na verdade, interpretar, colocar, posso passar aqui nesse na.string um vetor de strings que eu quero interpretar como NA. Esse NA é not available, né? Então, nesse caso aqui, no nosso, não vamos alterar. Esse string as factors, se eu vou considerar as strings como fatores. Então, vamos considerar como fatores. Se eu não considerar as strings como fatores, né, que é um tipo também de dado categórico, né, ele vai considerar como caractere. Vamos deixar aqui como fator mesmo. Eu dou import, aqui ele já importou o arquivo, né? Ele importa, né? Cria aqui a variável, que é o nome do arquivo que nós selecionamos lá, ele colocou automático aqui, né? Que é o cap, né? Pulmão. Ele passou, na verdade, aqui utilizou a função read.csv, né? Colocou ali o caminho do arquivo, e o caminho do arquivo já foi suficiente aí para carregar. E ele deu aqui um view, né? View, capacidade de pulmão para visualizar aqui na tela do RStudio. Uma outra forma de visualizar, ele gravou aqui, na verdade, um objeto, né? Criou uma variável. Poderia clicar aqui e fazer a visualização. Essa função view, vamos até copiar aqui, né? É uma função que eu posso visualizar o banco de dados, né? É view e o nome do banco de dados, dou um enter, ele vai visualizar para mim aqui também. Que é o mesmo efeito de clicar aqui. Tá bom? Então, nós vimos aqui a função, né? Vimos aqui a forma do base, né? Eu poderia importar também do base outros arquivos aqui que seria a mesma coisa. Eu teria que ir escolhendo ali até, de repente, se tivesse algum, né? Poderia importar aqui tabulação, ele também já reconheceu tudo automaticamente aqui, né? Tá? Cancelar. Agora vamos importar vamos importar com o readr, com o pacote readr. Então eu vou achar o caminho do arquivo aqui, vou importar o CSV, importei, ele está, né, tá importando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Nesse caso aqui ele deu um erro. Eu tenho que alterar, na verdade, para ele não reconhecer alguma coisa automaticamente aqui, né? Tem que alterar aqui os nossos parâmetros aqui, os nossos argumentos da função. Então, ó, esse aqui é o nome do arquivo. Esse skip, mas se eu quero pular alguma coluna, first row as names, né? O nome das primeiras linhas como o nome das colunas. Esse trim space, ele, se tiver, na verdade, algum espaço em branco aqui no arquivo, ele vai eliminar. O espaço em branco, na verdade, do texto, ele vai eliminar. Esse Open Data View é para visualizar. Então, o problema ele está aqui, ó, que o nosso arquivo, a gente vinha aqui, o nosso arquivo aqui, vamos abrir de novo, só para mostrar para vocês, de notas, ele é separado por ponto e vírgula, né? Semicolon, em inglês é semicolon, né? Se fosse uma vírgula seria, né, seria colon, que é o que está aqui, né? Coma, né? Vírgula é como, não semicolon. Semicolon é ponto e vírgula, coma é vírgula. Então ele está como vírgula, tem que alterar para semicolon, que é ponto e vírgula, né? Se fosse um outro, né? Tem aqui, ó, tem a opção tab, espaço em branco, outro, né? Vamos ver o que é esse outro aqui, eu teria que digitar no caso. Então, no nosso caso, é semicolon, ele reconheceu agora, então, né? Ele colocou as colunas certinho aqui, né? Mas eu já importei esse arquivo, ele vai colocando o código aqui, ó, código prévio, né? Então ele vai colocando o código aqui. Na medida que eu vou alterando, ele vai colocando a codificação aqui. Eu já importei esse arquivo aqui e já vi que tem que fazer uma alteração aqui, né? E se eu importar assim, vou importar assim só para ver. Se eu importar assim, ele vai colocar aqui, ó, ele vai colocar como se fosse, como o R, o ponto, né? O decimal é o ponto, é como se fosse 6.475 aqui. Né? E na verdade é 6, né? O ponto é o decimal, é 6 em português, né? Para nós aqui estaria certo, mas o R considera o decimal o ponto. Na verdade seria 6.475. Então a gente tem que alterar isso aqui. Vamos lá de novo. Né? Importar, readr, achar o arquivo CSV.
Open. Vou deixar carregar aqui. Aí mudei aqui para semicolon. Isso, ele carregou aqui o arquivo, né? Aí eu tenho aqui, posso mudar aqui os tipo de dados, né? Por exemplo, idade, ele poderia estar como dobro, eu poderia mudar para inteiro. Ele é um inteiro, não teria problema de fazer essa alteração ali, né? O que eu tenho que alterar para ele aparecer, para ele utilizar o ponto como decimal do R, é configurar aqui o local. Eu venho aqui em local, eu troco aqui. O decimal mark é a vírgula e o group mark é o ponto. Configurar. Agora eu dou, ele vai carregar aqui, do importar, e agora ele importou corretamente, né, que seria para nós 6,475. O R utiliza o ponto como decimal aqui. Então aí tá ok esse arquivo aqui. Ele colocou toda a codificação aqui, né? Toda a codificação que eu utilizei. Se eu quiser reproduzir, né, reproduzir essa codificação, né? Se eu quiser reproduzir essa codificação, eu dou um copiar, colo para um arquivo de script e na verdade altero o que eu quero alterar. Uma outra forma de importar pelo Excel. Vou limpar aqui. Para importar os arquivos do Excel, então eu tenho aqui, ó, from Excel, importar arquivos do Excel agora. Então vamos lá no browser, selecionei Excel. O Excel ele vai reconhecer tudo automaticamente aqui, né? O Excel ele reconhece tudo automaticamente, eu não preciso fazer aquelas alterações ali. Isso aqui é o máximo de linhas que eu quero importar, né? Dou importar, bem simples, e importou. Colocou a codificação, até bem mais simples que importar. Importou certinho aqui, importou né, todos os dados do Excel ali, né? Isso aí que eu tinha para passar sobre a interface de importação ali do R, né? Ela é bem simples, bem tranquilo ali. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.